Rápidos progressos têm sido feitos na compreensão dos RNA de interferência. Muitos organismos usam o RNA de interferência para controlar os genes e também pode ser usado como ferramenta em pesquisas. Esse vídeo irá apresentar um dos tipos de RNA de interferência, os pequenos RNA de interferência ou cRNAs. Os dois principais tipos de RNA de interferência são os microRNAs e os cRNAs. Essas moléculas basicamente regulam a expressão do gene, suprimindo o gene-alvo. As células eucarióticas têm muitas maneiras de controlar a expressão dos genes, e dentro do núcleo, a maioria dos genes que codificam proteínas são transcritos pela RNA polimerase II. O transcrito de RNA primário é processado por splicing e forma um RNA mensageiro maduro. O RNA mensageiro é então exportado do núcleo para o citoplasma, onde os ribossomos catalisam a tradução do RNA mensageiro para formar cadeias polipeptídicas que se dobram em proteínas. Mas no citoplasma existem algumas pequenas moléculas de RNA que são capazes de silenciar a expressão do gene. Os cRNAs são derivados de RNAs de fita dupla que são mais longos. Os precursores de fita dupla, tanto dos microRNAs quanto dos cRNAs, se ligam ao dícer, que é uma endonuclease que corta o RNA em segmentos mais curtos. A maioria dos cRNAs e microRNAs tem aproximadamente 21 nucleotídeos de comprimento. O RNA de fita dupla clivado então se liga à proteína chamada argonauta, a Argo2. Uma de suas fitas é selecionada para permanecer ligada à argonauta, para ser usada como um guia. A combinação do RNA e da argonauta é chamada de complexo de silenciamento induzido por RNA, ou RISC. Os cRNAs direcionam o RISC para se ligar a RNAs mensageiros. Esse direcionamento é preciso porque é determinado pelo pareamento de bases do cRNA e do RNA mensageiro. Uma vez ligado, a argonauta catalisa a clivagem do RNA mensageiro, que é então degradado. Os sRNAs estão relacionados à regulação da expressão gênica. Nós temos que a expressão desses genes precisa de uma certa estabilidade dos RNAs mensageiros. No entanto, em eucariotos superiores, como os fungos, esses RNAs mensageiros podem ser silenciados por RNAs pequenos, como os siRNAs ou os miRNAs, que vão atuar na degradação do mRNA, na inibição da sua tradução, ou vão induzir a formação da heterocromatina, próxima aos centrômeros. Os dois primeiros estão relacionados à proteção da célula contra invasores, ou DNA exógeno de vírus, e com o controle da replicação de transposon. Os dois primeiros tipos de regulação da expressão gênica podem ser dados pela degradação e pela parada traducional desse mRNA. A gente tem aqui no citoplasma a enzima dícer relacionada à proteína argonauta vai gerar o complexo RISC, que cliva os RNAs de fita dupla longo de vírus invasores ou com essa característica, por exemplo, de fita dupla. E depois de clivarem, vai se formados os siRNAs, que podem ser deslocados para o mRNA desse DNA invasor, desse RNA exógeno. Aí aqui separa os dois tipos de expressão, que é se o siRNA for perfeitamente complementar ao mRNA invasor, vai ocorrer uma degradação desse transcrito. Se não, vai ter uma parada tradicional que pode ou não gerar essa degradação desse mRNA. A gente tem que uma diferença entre os siRNAs e os mRNAs é que os mRNAs
mRNAs são feitos no núcleo e depois podem ser passados para o citoplasma. No entanto, os sRNAs já estão no citoplasma. E esses dois processos de silenciamento, o SI e MI, foram transformados numa técnica chamada de interferência de RNA ou RNAi, que é usada para o estudo da função de certos genes, por exemplo. O terceiro tipo de controle da expressão gênica pode ser relacionado à indução do SRI na heterocromatina. Para isso, a heterocromatina vai ter ação do complexo de silenciamento de RNA chamado RIDS, que funciona junto com o complexo RD-RC, que é o complexo de RNA polimerase dirigido por um RNA RDP1. No primeiro passo, o RIDS vai se associar a um siRNA que deriva de regiões heterocromáticas ou da argonauta, junto com o sítio de RNA complementar, que é o CEN-RNA, ou CEN-RNA, que fica próximo ao centrómero. Depois dessa associação, o RNA RDP1 desse complexo RD-RC vai usar a associação gerada aqui de siRNA e CEN-RNA para sintetizar fitas duplas de RNA. E, em seguida, a enzima Dicer, que foi usada nos dois outros processos de expressão gênica, vai clivar esse siRNA e vai gerar esse RNA de fita dupla, e gerar vários siRNAs que vão poder ligar ao complexo ARC, que é o chaperona de argonauta, e vão poder ser reutilizados novamente no complexo RIDS. A importância do siRNA. Então, esse pequeno RNA de interferência, ele é capaz de regular a expressão do gene, suprimindo o gene-alvo. É também capaz de interferir na expressão dos genes específicos, causando uma interferência na produção de proteínas. São capazes também na degradação do mRNA, na inibição da transcrição, na inibição da produção de vírus e a dispersão de elementos de transposição. Então, o siRNA, ele ocasiona uma quebra do RNA mensageiro específico, o que resulta, então, em uma redução ou silenciamento da tradução. Basicamente, esse mecanismo funciona como uma proteção do nosso código genético por meio do silenciamento de genes prejudiciais, como, por exemplo, provenientes de infecções virais. A aplicação do siRNA traz um universo de possibilidades, podendo ser utilizados a favor da saúde humana e animal, para o melhoramento de plantas e como controle biológico. Como fármaco, essa molécula apresenta uma atuação teoricamente simples, eficaz e específica. Seu funcionamento consiste no desligamento de um vírus ou de genes defeituosos. Além disso, pesquisadores acreditam que um medicamento baseado na inibição de proteínas virais seria o mais eficaz para controlar o Covid-19. No entanto, isso ainda é apenas especulação. O primeiro fármaco de RNA de interferência foi aprovado em 2018 nos Estados Unidos, e trata-se de um tratamento para uma doença rara chamada amiloidose transdiretiva, por meio de silenciamento de um gene específico. Já o siRNA usado a fim do melhoramento genético de plantas podem produzir uma linhagem mais produtiva, nutritiva e resistente. Essas moléculas também podem ser aplicadas no controle biológico, resultando em uma técnica que não causa dano a animais nem à saúde humana. Um exemplo prático dessa técnica é a introdução de siRNA capazes de silenciar especificamente genes de pragas no genoma das plantas. Então,
Ao se alimentarem dessas plantas geneticamente modificadas, as pragas têm alguns de seus genes vitais silenciados e morrem. O futuro das aplicações do sRNA é muito promissor, podendo até abranger outras áreas da vida. Enfim, os sRNAs estão presentes em uma infinidade de processos biológicos e sua compreensão é fundamental. Obrigado por assistirem!